excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está novamente aqui comigo nesse nosso Prova de Português, professor Caco Pena, mais uma vez muito feliz em estar aqui falando hoje com você a respeito de regência. Vamos fazer duas questões, na verdade a questão de hoje é preparação para a nossa questão do próximo vídeo, que vai vir em breve para você, daqui a 1 ou 2 dias já, então fique ligado, tá? Vamos ver a questão de hoje da GV, uma questão um pouco mais conceitual, mas um conceito necessário para a gente poder falar desse assunto tão importante que é a regência. Pausa o vídeo e faz a questão. Já fez? Beleza? Então vamos lá, MPA do Rio de Janeiro, questão recente agora, de 2016, você viu que a GV colocou um trechinho de um texto só para me falar do verbo visar, que permite duas regências, né? Falou aí, o verbo visar muda de sentido conforme seja transitivo direto ou transitivo indireto. Na verdade, o que ele quer saber é em qual desses verbos que ele me deu eu não tenho essa possibilidade de dupla regência e duplo sentido. Agora, ele trabalhou com os verbos que, cara, valem a pena a gente revisar. Vale a pena te revisar esses verbos, tá? Então vamos falar do verbo aspirar, vamos seguindo a sequência que ele deu. Cara, lembra do verbo aspirar? O seu sentido sem preposição, transitivo direto, sentido de cheirar, inalar, certo? Em São Paulo, nós aspiramos muito ar poluído, nós cheiramos muito ar poluído, inalamos esse ar, certo? Diferente do verbo aspirar com a preposição a. Que aí vai ter esse sentido de desejar, ansiar por algo, né? Os ambientalistas aspiram a um mundo mais pacífico, certo? Verbo aspirar com dois sentidos, cada um com uma transitividade. Preciso ficar ligado a isso. Um outro verbo também que é do primeiro escalão das questões de regência é o verbo assistir. Lembra que ele pode, na falta de dois, ter 4 sentidos diferentes dependendo da regência que você use, certo? O verbo assistir, vamos começar com os dois mais básicos. Sem preposição, como transitivo direto, ele vai ter o sentido de ajudar ou prestar assistência. O médico assistiu o paciente. E com a preposição a, ele vai ter o sentido de ver, presenciar. Assistimos ao jogo, assistimos ao filme. Aliás, cara, lembra que o verbo assistir, nesse sentido de ver, rege preposição, tá? Ele é transitivo indireto. O que me dá uma curiosidade interessante. Não uma curiosidade, um fato, na verdade, gramatical interessante. Por quê? Pensa na voz passiva. Quais são os tipos de verbo que permitem voz passiva? Os verbos transitivos diretos. Se eu só posso fazer voz passiva com verbos transitivos diretos, ou seja, aqueles verbos que não querem preposição, qual desses dois sentidos do verbo assistir que vai permitir voz passiva? O sentido de ajudar, prestar assistência. Então eu posso construir a sentença: o paciente foi assistido pelo médico, certo? Mas não poderia construir formalmente a sentença: o filme foi assistido por milhares de espectadores, porque eu estaria fazendo uma voz passiva de um verbo transitivo indireto, o que formalmente não pode acontecer. Beleza? Tranquilo? Tome esse cuidado com o verbo assistir. Mas voltando à nossa questão, o verbo assistir pode também ter a preposição em, sentido de morar. Eu assisto em Osasco, eu assisto em São Paulo. Na rua em que assisto, há muitas árvores. Né? Na rua em que eu moro, há muitas árvores. E também com a preposição a. Ele pode ter o sentido de caber, pertencer, ser próprio, ser natural de alguém. Assiste ao povo o direito de eleger os seus representantes. Cabe ao povo, pertence ao povo, esse direito é próprio, é natural do povo. 4 sentidos para o verbo assistir. A questão também me deu o verbo chamar, verbo interessante esse verbo chamar. Vamos começar a trabalhar com a oposição de sentido? Sem preposição a gente tem o sentido de convocar, mandar vir. Então, chegando ao balcão, chamei o atendente do local. Convoquei, mandei vir. Você o chamou para a festa? Você o convidou para a festa? Certo? A gente gosta de colocar você convidou ele para a festa, mas você sabe que esse ele não pode aparecer como objeto direto. Então, você o convidou? Agora, isso sem preposição. O que é interessante do verbo chamar
é o outro sentido dele, que pode aparecer tanto preposicionado com a preposição a, quanto sem. O sentido de apelidar, taxar, qualificar, esse cara vai poder aparecer de 4 maneiras diferentes. É o mesmo sentido, é o mesmo verbo, é a mesma coisa, tá? Você escolhe qual é o sentido que você quer e os 4 estão certos. Vamos dar uma olhada neles? Eu posso chamar alguém de algo, certo? Apelidar alguém de algo. Eu posso chamar a alguém de algo, ou seja, objeto indireto. Lembra que esses caras aqui são predicativos do objeto, certo? Os apelidos que eu estou dando são predicativos do objeto, maravilha? E eu posso colocar o predicativo preposicionado ou não, e o objeto preposicionado ou não. Na verdade, é isso que a gente vai ter. Então, qualquer combinação é válida para esse verbo chamar. Maravilha? Chamar alguém de algo, ou seja, chamei-o de ladrão, chamei ele de ladrão, como se diria na oralidade, mas lembra que formalmente, então, chamei-o de ladrão. Chamei a alguém de algo, chamei-lhe de ladrão, chamei ao juiz de ladrão. Então, tanto chamei o juiz de ladrão quanto chamei ao juiz de ladrão, as duas estão corretas e significam a mesma coisa. Chamei a alguém algo, né? Chamei-lhe ladrão, chamei ao juiz ladrão, pode gerar uma certa ambiguidade, claro, chamei ao juiz ladrão, o juiz ladrão, vem aqui, né? Mas dá para evitar, mas colocando um pronome essa ambiguidade não acontece. Chamei-lhe ladrão, mas estaria correta a sentença, chamei ao juiz ladrão. E chamar alguém algo, chamei-o ladrão, chamei o juiz ladrão. Ou se quiser inverter, chamei ladrão o juiz, chamei de ladrão o juiz, chamei ao juiz ladrão, chamei ladrão ao juiz. Cara, a sequência que você quiser. Verbo chamar pode trabalhar com esses 4 sentidos aqui. Bem interessante, vale a gente falar sobre ele, então, certo? Também apareceu o verbo precisar, que também vai ter o sentido direto ou não, tanto faz, no sentido de necessitar. O verbo precisar, normalmente, o que a gente faz? A gente usa como transitivo indireto com a preposição de quando o complemento for um substantivo. E como transitivo direto, sem preposição, quando o complemento for um verbo. Já percebeu? Então você fala, preciso de orientações, porque o complemento é um substantivo. Agora, preciso saber a verdade. Você usa o verbo precisar sem preposição, porque o complemento é um verbo. Claro que eu tenho aquela ressalva da normativa de em orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, ou seja, quando o complemento é uma oração, eu posso não colocar a preposição. Eu tenho essa ressalva, embora alguns concursos lidem de maneira específica com isso, mas formalmente eu tenho essa ressalva. Mas apesar dessa ressalva, o próprio verbo precisar, ele permite sim as duas regências. Mesmo que eu não queira colocar a preposição num complemento substantival. Preciso de orientações ou preciso orientações. É o mesmo sentido, cara. Dá na mesma. Pode acreditar. Assim como eu poderia fazer preciso de saber a verdade ou preciso saber a verdade. O uso consolidou mais a preposição quando o complemento é substantivo e sem preposição quando o complemento é um verbo. Mas isso é questão de uso. A gramática normativa permite as duas formas. Beleza? Mas a questão quer um verbo que mude de sentido. E o verbo precisar, sim, também pode ter um outro sentido. Sem preposição, ele também pode ter esse sentido de indicar com precisão, indicar com exatidão, certo? Não sei precisar exatamente o dia em que nos conhecemos. Não sei falar exatamente, apontar exatamente com precisão, com exatidão o dia em que nos conhecemos. Então o verbo precisar também entra na lista dos verbos que vão mudar de sentido. Sendo assim, aspirar, assistir, chamar e precisar tem outros sentidos. O único verbo que só tem um sentido aqui dessa lista que ele me deu é o verbo carecer de fato. Eu careço de alguma coisa, no sentido de preciso de algo, necessito, aquilo me falta
como o transitivo indireto com a preposição de. Você percebeu que o que menos me importou aqui foi a alternativa correta. Na verdade, eu escolhi essa questão para você mais para te falar das alternativas incorretas do que da correta. A correta em si eu não tenho muito o que falar. Beleza? E como eu te falei, essa questão é uma preparação para essa que a gente vai fazer do CESP 2013, do STF. Para você ter ideia, essa questão teve um acerto, se não me engano, de 28%. Foi menos de 30%, acho que foi 27% ou 28%. Por que será que essa questão teve um acerto tão pequeno? Tem a ver com regência. Tem a ver com regência. Clica aqui no gostei, se inscreve no canal para você receber a notificação assim que eu postar o vídeo. Você já volta aqui para ver a resolução e o comentário dessa questão do CESP. Beleza? Nossos contatos você já sabe, aqui pelo YouTube, Prova de Português, Cacupena Prova de Português. Você me acompanha pelo Facebook também, na fanpage Prova de Português. Pelo Instagram, Cacupena, só me adicionar lá, você recebe vídeos quase diários, também com dicas rápidas de português, dicas de 1 minuto, o tempo que o Instagram deixa eu gravar um vídeo. E pelo e-mail, profcacupena@gmail.com. Lembra que o e-mail mudou, se você assistiu aos primeiros vídeos, o e-mail mudou. profcacupena@gmail.com. Da minha parte, sempre um prazer ter estado com você. Espero que você tenha gostado das novidades tecnológicas aqui do nosso programa. E te espero no próximo vídeo. Até a próxima.